Sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro e, em vez de relaxar, parece que a mente liga na tomada? Pois é, se as suas noites têm sido assim uma luta constante contra pensamentos que não dão trégua, fica aqui com a gente. Nós vamos, juntos, desvendar esse mistério do sono perdido e, o mais importante, descobrir como trazer de volta a paz para as nossas noites. Essa pergunta, olha, ela é clássica. Parece até piada, né? O corpo está cansado pedindo cama, mas é só encostar a cabeça no travesseiro que pronto, a mente dispara. Começa a passar o filme do dia, a lista de compras de amanhã, aquela preocupação com os filhos, com as contas, tudo, absolutamente tudo resolve aparecer bem na hora em que a gente mais precisava de silêncio. E o primeiro ponto que eu faço questão de deixar bem claro é o seguinte: se isso acontece com frequência, saiba que o problema não é com você. Milhões, mas milhões de pessoas enfrentam essa mesma batalha toda santa noite. Isso não é uma falha, não é fraqueza, é uma condição muito comum. Sabe, uma combinação de insônia e ansiedade que acaba roubando a nossa tranquilidade. Ok, então vamos entender o que acontece dentro da gente. Porque para resolver um problema, a gente precisa primeiro entender a causa, não é mesmo? A grande questão é, por que o nosso cérebro, mesmo quando o corpo está exausto, pedindo arrego, insiste em ficar nesse estado de alerta como se estivesse esperando alguma coisa acontecer? Pensa no nosso corpo como se ele tivesse um interruptor com duas posições. De um lado, a gente tem o modo alerta, que a ciência chama de sistema simpático. É aquele estado de luta ou fuga, sabe? O coração acelera, a respiração fica curta, a mente fica a mil. Do outro lado, a gente tem o modo calma, o sistema parasimpático. É o modo de descansar e digerir. O coração bate tranquilo, a respiração é funda, a mente relaxa. O problema da insônia é que, na hora errada, o interruptor fica emperrado no modo alerta. E agora, chegamos na parte mais interessante. Existe um jeito de virar essa chave de propósito. Pensa num interruptor mestre que o nosso próprio corpo tem para passar do estresse para o relaxamento. O nome dele é nervo vago. Ele é basicamente o chefão do nosso sistema de calma. Ativar esse nervo, essa é a grande chave para a gente conseguir relaxar. E aqui vem a boa notícia, a melhor de todas, na verdade. A gente não precisa ficar refém dessa situação. Nós temos sim o poder de assumir as rédeas e literalmente ensinar o nosso corpo a relaxar. É como treinar um músculo, e eu vou mostrar exatamente como a gente pode fazer isso. Então vamos lá. Vamos começar com a ferramenta mais simples, mais direta e, acredite, uma das mais poderosas que a gente tem à nossa disposição. Ela está com a gente o tempo todo. É a nossa própria respiração. Olha só que interessante essa frase. Um tranquilizante natural. É exatamente isso. A respiração 4-7-8 não é só um exercíciozinho de relaxamento, não. Pense nela como um calmante que o nosso próprio corpo produz, sem efeito colateral, e que pode trazer uma sensação de calma quase que instantaneamente. E o melhor é que é muito simples de fazer. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a gente vai puxar o ar pelo nariz bem devagar, contando mentalmente até 4. Agora, segura esse ar, prende a respiração, contando até 7. E por fim, a parte mais importante, solta o ar pela boca fazendo um barulhinho suave, por 8 segundos. É essa soltada longa do ar que faz a mágica, que ativa o nosso nervo vago. É só repetir isso 4 vezes, simples assim. E falando em respiração, existem várias técnicas por aí, né? Talvez alguma pessoa que esteja assistindo já até faça alguma. Queria saber, já tentou alguma técnica assim? Qual delas funcionou melhor? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Sabe por quê? Uma dica compartilhada pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para conseguir ter uma noite melhor. Muito bem, já falamos de como acalmar a mente por dentro, certo? Agora vamos arrumar a casa por fora. O nosso quarto, o ambiente onde a gente dorme, ele tem um poder enorme na qualidade do nosso sono. Vamos ver alguns pontos essenciais. Primeiro, temperatura. O quarto precisa estar mais para fresco do que para quente. Nosso corpo precisa baixar a temperatura para pegar no sono. Segundo, escuridão. Tem que ser breu total. Se precisar, use uma cortina blackout, uma máscara de dormir, o que for. Terceiro, silêncio. Se tem barulho, protetores de ouvido podem ajudar. E uma regra de ouro, cama é lugar de dormir e de namorar. Nada de levar trabalho ou ficar vendo televisão. E por último, talvez o mais difícil hoje em dia, celular e telas. Desligue tudo pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul deles é veneno para o sono. Olha, transformar o quarto nesse santuário do sono já é meio caminho andado. E se essas dicas práticas ajudaram a clarear as coisas, que tal deixar uma curtida e se inscrever aqui no canal? É rapidinho e ajuda muito a gente a levar esse tipo de conteúdo que cuida da nossa saúde para mais pessoas. Agora, um outro ponto super importante, os horários.
O que a gente come e bebe, e principalmente a hora, muda tudo. Pensa nesse reloginho aqui. O cafezinho, que a gente adora, tem que parar lá pelo começo da tarde, umas 8 a 10 horas antes de dormir. O cigarro, para quem fuma, por ser estimulante, pelo menos 4 horas antes. E aquele jantar mais pesado, umas 3 horinhas antes de deitar, para dar tempo do corpo fazer a digestão sem atrapalhar o sono. E claro, a rotina. Gente, nosso corpo é um bicho de hábitos, ele adora consistência. Então, a hora de dormir tem que ser tratada como um compromisso sério. Pense que é a hora do seu remédio, que não pode pular. Ou, melhor ainda, a hora da novela favorita, que ninguém perde por nada. Quando a gente cria esse hábito, o nosso relógio biológico aprende e já começa a se preparar para desligar. Certo, com tudo isso que a gente conversou, como é que a gente bota em prática? Vamos montar aqui um pequeno ritual, uma rotina de uns 15 minutinhos para a gente fazer todo dia antes de deitar e que vai preparar o corpo e a mente para uma noite de sono tranquila. Como seriam esses 15 minutos? Bom, primeiro passo, botar as preocupações para fora. Pega um caderninho, anota tudo o que está na cabeça. Depois, amassa o papel e joga fora. É simbólico, mas ajuda a esvaziar a mente. Segundo, relaxar o corpo. Um banho morno é ótimo. Ou até um escaldapé, sabe, com água quentinha. Terceiro, a nossa respiração. Aqueles 4 ciclos do 4-7-8. E por último, desacelerar de vez. Pega um livro, senta numa poltroninha com uma luz fraquinha e lê por alguns minutos. Importante, longe da cama. E olha, ninguém precisa fazer tudo isso de uma vez só, tá? O segredo não é a perfeição, é a consistência. Escolha uma, talvez 2 dessas dicas, a que parecer mais fácil, e comece por ela. São essas pequenas mudanças, feitas todo dia, que no final das contas vão trazer um resultado enorme para o seu sono e para a sua saúde. E para a gente fechar, se essa nossa conversa ajudou a clarear alguma coisa, imagine para quantas outras pessoas ela pode ser útil. Pense naquele amigo, naquele parente, que a gente sabe que vive reclamando que não dorme direito. Mande este material para essa pessoa lá no grupo da família, no WhatsApp, um gesto tão simples, mas que pode de verdade mudar a noite de alguém que a gente quer bem. E eu quero terminar com uma pergunta para reflexão. De tudo isso que a gente viu aqui, qual é aquela pequena mudança, uma coisinha só, que parece mais fácil de colocar em prática hoje mesmo para ter uma noite melhor? O primeiro passo é sempre o mais importante. A jornada para um sono que realmente descansa começa agora. Durma bem.